Sabe a ideia de que subir é alcançar a luz e descer é ficar nas trevas? O conto Donzela Sem Mãos ensina que não é bem assim. Nele, a Donzela Sem Mãos fala sobre 7 estágios, como se fossem 7 lances de escada. Mas não é de subida, é de descida. É porque descendo rumo à floresta subterrânea, o mundo oculto do conhecimento feminino, que a gente alcança a mulher selvagem, essa que já mora dentro da gente. A nossa autora, Clarissa, nos ensina que cada estágio merece tempo, porque a descida é uma descida de uma vida inteira. Por isso, nós vamos, ao longo de 7 semanas, nos dedicar a cada estágio de iniciação. Significativo, né? O número 7 é interpretado como a junção do 3, que é o divino, e o 4, que são os 4 elementos do mundo físico, fazendo uma união perfeita entre a espiritualidade e a natureza. A história começa quando um moleiro pobre, que só tinha uma pedra de moinho e uma macieira atrás do seu barracão, é enganado pelo diabo. Ele não sabia que era o diabo, achava que era só um estranho, que prometia riquezas em troca do que estava atrás do moinho. Na cabeça do moleiro era a macieira. Tá, a macieira era bonita, mas posso viver sem ela, ele pensou. O moleiro aceita o pacto. O problema é que sua filha também estava ali atrás, varrendo. Riquezas sem fim aparecem na sua casa e a esposa descobre o engano. Sem querer, o marido entregou a filha ao maligno. 3 anos depois, o diabo volta para buscar a menina, uma donzela doce. Ela traça então um círculo de giz em volta de si e permanece protegida pelas lágrimas que a mantêm limpa. Incapaz de se aproximar, o diabo exige que ela fique sem tomar banho. Quando a donzela já estava suja como um animal, o diabo tenta levá-la e fracassa mais uma vez, furioso, porque as lágrimas da menina corriam pelos braços e pela mão, deixando-a limpíssima. Então o diabo pede que o pai lhe corte as mãos, sob a ameaça de destruir toda a família. Entre o horror e a obediência, o moleiro cumpre a ordem. Mesmo assim, o diabo não consegue levá-la e, derrotado, desaparece. A jovem, agora sem mãos, recusa viver naquela riqueza e decide partir pelo mundo como mendiga. Numa noite de muita fome, ela encontra um pomar real. Para chegar nele, ela teve a ajuda de um espírito branco, que secou o fosso ao redor do pomar. Lá dentro, uma árvore de pera se curva a ela, que faminta come um fruto. O jardineiro vê tudo e conta para o rei o que aconteceu. Na noite seguinte, o rei leva seu mago para ver a mesma cena e, tocado por ela, casa-se com a moça. Ele manda então fazer mãos de prata para a esposa e eles vivem felizes até que o rei precisa partir para uma guerra. Nesse tempo, a raiz dá luz a um filho. O diabo, ainda buscando vingança, manipula as mensagens enviadas ao rei, fazendo-o acreditar que a criança era monstruosa e ordenando a morte da rainha e do bebê. A sogra, que é a rainha-mãe, incapaz de matar os dois, ajuda a mãe e o filho na fuga. Ao vagar pela floresta, a donzela sem mãos é recebida por espíritos que a levam para outra floresta, a subterrânea. Durante 7 anos, a rainha vive ali. Nesse tempo, suas mãos crescem novamente, renascendo pouco a pouco. O rei, ao retornar da guerra, descobre o engano e parte em busca da esposa e do filho. Pelos mesmos 7 anos, ele peregrina sem comer nem beber, sustentado apenas pela esperança. No reencontro, ele fica em dúvida se aquela é mesmo a sua rainha, mas ela lhe mostra as mãos de prata guardadas pelos espíritos. Então a família, em número de 3, se une novamente e volta para casa. A gente começa a nossa descida entendendo o que tem ao nosso redor, os personagens e os elementos que a história traz. Até porque podemos ser todos eles, como a gente já aprendeu. A primeira pergunta é: qual o pacto infeliz que você fez na vida? Toda mulher faz um pacto desses, aquele que o moleiro faz com o diabo. O pacto entrega a donzela, aquela parte sua que ainda não entrou nos aprendizados da vida. Essa parte é a nossa psique ainda verdinha, inocente, mas que guarda por trás uma heroína guerreira por baixo dessa aparência frágil. Ela tem a resistência do lobo solitário. É ela, nós, né, que somos capazes de vaguear pelo mundo dos mortos e voltarmos enriquecidas ao mundo objetivo. Nós somos capazes de seguir as instruções e recomendações da velha mãe.
a mulher selvagem. Aí vem o diabo, que é aquele que propõe o pior negócio. Qual parte de você sabota suas escolhas? Qual parte de você prefere não contar tudo o que está pedindo no fundo? O diabo, que acaba com os sonhos tão bonitos, engana e troca as mensagens. Onde ele mora em você? O espírito branco é aquele que seca o fosso e permite a entrada no pomar, permite que a fome acabe. Ele é o nosso guia, com um conhecimento inato e delicado, um desbravador do caminho, abrindo a trilha. Como se fosse a boneca no bolso da vassalisa, lembra? Depois vem o jardineiro. É ele que conta sobre o espírito ao rei. Ele é o guardião do pomar. Cuida da água, protege e não perde de vista a necessidade de mudança e de reabastecimento. Em termos psíquicos, ele alimenta a vida. Já o rei simboliza o conhecimento interior, a morte e o renascimento psíquico, representando a transformação das atitudes e leis que regem a mulher. Quando esse rei está à procura da sua rainha perdida, ele passa por uma espécie de morte que o transforma num rei selvagem. Ao encontrar a rainha de novo, ele pode renascer. Já o mago e a rainha são os últimos, mas não menos importantes, que devemos prestar atenção. O mago nos diz da magia instintiva do feminino, ligada à memória, visão e audição aguçadas, empatia e poder de transformação. Ele é um aliado na união do rei com a rainha. Já a rainha-mãe, a velha mãe do rei, representa a fecundidade, sabedoria ancestral e autoridade protetora, capaz de detectar ardis e abrandar as maldições. Ela encarna a Mãe Terra, o humus fértil que acolhe e nutre sementes, ideias e vidas. Juntos, o mago e a velha revelam as forças instintivas e criativas que sustentam e transformam a psique feminina. Onde estão todos eles em você? Nas próximas 7 semanas, como eu já falei, vai rolar por aqui quase que um fechamento dessa obra sensacional que é Mulheres que Correm com os Lobos. A cada semana a gente vai repassar um dos 7 estágios da iniciação. Fica com a gente!